Shalom, povo de Deus, mais uma vez nessa quinta-feira abençoada no nosso bate-papo Chamar. E estamos hoje aqui com uma convidada mais que especial, a irmã Francisca. Ela é uma amada querida da Igreja Batista Monte Sinai. E ela traz hoje um tema para nós aqui bater papo sobre um ministério muito importante na vida da família, que é Mães Unidas em Oração. E quero que a irmã Francisca se apresente nesse bate-papo. E também apresentar logo aqui o nosso amado Gabriel. Ele, mais uma vez, pela primeira vez, Gabriel? De novo, interagindo com a gente nesse bate-papo. Ele é uma pessoa que também tem várias experiências, a mãe dele, na verdade, com oração. Sejam Amém. Todos bem-vindos em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, amada Igreja do Senhor. Como a pastora Carmen, já apresentou-me, sou irmã Francisca Lima, da Igreja Batista Monte Sinai, também coordenadora diária do Ministério de Mães Unidas em Oração Internacional, um ministério existente em mais de 160 países. Muito bem, que coisa linda, né? Nós, às vezes, quando temos 6 mães orando, ou a gente incentiva a igreja toda a orar, a gente já acha assim, nós estamos fazendo uma grande coisa. E quando nós nos deparamos com um ministério desse porte, a gente se vê como alguém praticamente inútil nesse sentido, dentro desse contexto. Eu quero já que bater papo com ela, porque eu estou muito curiosa de saber como surgiu esse ministério e como você entrou e hoje é coordenadora, a nível de estado, coordenadora a nível de estado e também país e outros países. Eu achei muito interessante isso. Já estou até querendo também fazer parte. Me fale sobre esse movimento todo. Amém, pastora Carmen. Na verdade, o Ministério de Mães Unidas em Oração Internacional não é um projeto, não é um movimento, ele é um ministério onde mães de todo o mundo têm seus filhos em uma rede mundial de oração. Então, são mães que oram a favor de seus filhos e das escolas. Então, as nossas escolas, desde a educação infantil à universidade, elas são cobertas também em oração por essas mães. Essas mães que se inscrevem no ministério. E o ministério, sobremaneira, ele surgiu através de uma irmã também, que é batista, Fer Nichols, e a irmã, já com filhos na adolescência, ela sentiu da necessidade de ter alguém, uma outra mãe, para estar orando com ela em consonância. E ela foi e veio uma irmã, até a irmã Fer Nichols, e isso em 1984, há 40 anos atrás. E essa irmã, juntamente com ela, oraram, E a partir daí, esse ministério, que antes era chamado de Mães em Contato, através desse contato dessas mães que se reuniam, que oravam em consonância com a palavra de Deus. O que é mais lindo desse ministério é orar em consonância com a palavra de Deus, orando a palavra de Deus, em adoração ao Senhor, orando, intercedendo, na questão da confissão, nos procurando, procurando a presença do Senhor diante daquilo que nós realmente desejamos. E também buscando ao Senhor a favor dos nossos filhos em ação de graças, agradecendo ao Senhor pelos seus feitos. E grandes coisas o Senhor já tem feito nesse lindo ministério. E é lindo, saber que mães de todo o mundo estão reunidas, buscando a face do Senhor em oração, buscando continuamente, unidas, Essas mães realmente, de fato, estão unidas em oração. Meu Deus, que maravilha. E
eu percebo, irmã Francisca, que há um poder na oração, ela de fato vincula as pessoas, né? Ela traz um vínculo Extremamente. forte. E eu me emocionei quando você falou. E isso me deixa assim uma inspiração e uma força, me traz uma força. Como mãe e avó também que eu sou, quando você falou como é a primeira mãe que Pernícolas. Vernicon, né? Essa mulher, queridas, ela é uma mulher igual a nós, uma mulher comum que teve uma necessidade dentro de Isso, casa. E olha só como é que acontece quando a mulher se levanta, que tem fé e tem perseverança. Quando ela isso. se levanta com um propósito, ela precisou orar pelo seu filho, ela quis uma amiga. Ela quis uma Exatamente. amiga para estar com ela quis alguém para estar lado a lado com ela. Querido, e hoje, quando ela fala, eu chego a pensar assim, meu Deus, então eu não posso parar. O que eu tenho que fazer, além de ser amiga do Senhor, do meu Deus, né, de Jesus, é Isso. encontrar uma amiga aqui, uma amiga que tenha esse desejo comigo. Esse mesmo pensamento, um só pensamento, uma só fé. Porque olha o tamanho desse ministério hoje, que começou com uma mãe. Uma mãe. Mamãe, você que está em casa, não desista. Olhe só esse exemplo. Eu quero pedir que a irmã Francisca fale mais acerca de tudo isso que aconteceu. E também exemplos de bênçãos que algumas mães já receberam a partir dessa união dessas mães orando. Já imaginou ao poder? Mães do mundo todo orando. Não tem como, né? Não tem como não vencer essa batalha. Isso. Não tem como não mover o coração de Deus em favor dessas mães. Eu E, estou muito impactada. e essas mães, né, que oram a favor de seus filhos, são filhos biológicos, filhos do coração e filhos espirituais, né? Há mães que elas não têm filhos biológicos, mas elas adotam filhos espirituais Deus para do estarem céu. orando por esses filhos. E esses filhos são cobertos mundialmente em oração. O quão gratificante é saber que os nossos filhos, né, em que oramos por eles, pelas suas demandas diárias, em que há mães, há mulheres de oração em todo o mundo, os abraçando também em oração. Eu fico imaginando como um grande lençol cobrindo Isso. aqueles que estão no frio. A oração como um Exatamente. grande manto, né? Cobrindo Isso. todo mundo, todos os. Isso. Meu Deus, isso é lindo demais. Essa rede ela é presencial, virtual, como é que é? Tem um local aqui na cidade, como é que vocês se reúnem? Boa. Nós nos reunimos em pequenos grupos de oração, que são irmãs que se reúnem e juntas oram 4 passos de oração. Os 4 passos de oração são louvor e adoração, confissão, ação de graças e intercessão. E os nossos encontros, eles são online e presenciais. Online acontecem quando mães moram à distância. No meu caso, eu tenho PGOs em que eu faço reuniões online, porque são mães de outras cidades. Né? Outras É que a cidades sua aqui do coordenação Piauí. ela é no Piauí todo. Isso, em todo o Piauí. Certo. Nós temos algumas cidades do Piauí onde já existem mães que fazem parte do ministério. E aqui mesmo, em Teresina, nós temos líderes, né? Eu sou, no caso, a coordenadora diária do município e do estado. Mas nós temos líderes de PGOs, que são mães que têm seus grupos de oração e em que se reúnem com essas mães para estarem orando. Então juntas. tem um coordenador Geral. O geral, esse é o quê? Ele coordena Coordenadora nacional, né? diária. Aí nós temos, Qual é a em hierarquia cada aí do país, nós temos as coordenadoras nacionais. Aqui no Brasil, nós temos a irmã Janisté, né? A nossa irmã Aí Janisté. esse cara só se dirige a ela, né? Exatamente, Só se reporta onde a ela. ela nos dá todas as instruções, informações. Tanto que nós temos, né, grupos,
né, do Ministério, onde nós recebemos todas as informações devidas do que irá acontecer no Ministério, onde mães se reúnem e nós temos, né, esses contatos dessas E o informações. internacional também tem o coordenador? Sim, temos. Nesse caso é um presidente, Nós né? temos reuniões, né, no caso, treinamentos também, pelo Google Meet, onde a nossa coordenadora e coordenadoras também de outros países se reúnem nesses encontros. Então, eu já participei de encontros onde haviam mães coordenadoras de outros países e líderes também, coordenadoras de área de outros países. Existe um nessas coordenador reuniões. geral. Nesse caso, uma presidência, né? Isso, é uma coordenadora, chamamos de coordenadora. Sim. Né? Essa coordenadora nacional, que cada país... Eu estou falando internacional. Quem é que eu... A coordenação internacional sobremaneira, né, ela partiu através da irmã Fernicons, que ainda né, Ainda está aqui. ainda né? está conosco. A glória a Deus. Né? E tanto que a irmã Fernicons, né, o Senhor tem assim abençoado abundantemente a sua vida, onde ela realmente é uma mulher galardoada, né, pelo Senhor em saber, né, que através, né, de uma mãe que ela chamou para orar, se estendeu em toda essa rede. Né? O Ministério Chamar também surgiu assim. Uma É. pessoa orando, aí uma hora acabou que virou um ministério, né? Foi, um exatamente, ministério. é isso. Inicialmente, mães em contato, né? Através daquele contato presente que tinham. E agora, um ministério. Irmã Francisca, o local onde elas se encontram é nas casas? Casas, Nas às vezes casas, também nas- na própria igreja também. Temos Sim. encontros. Agora mesmo, dia 31, aliás, desculpem, dia 21 de setembro, Passado, nós né? tivemos isso, agora passado, Sim, 21 do mês passado, tivemos o Levanta e Clama Piauí. Foi Meu uma Deus. tarde onde o Senhor moveu mulheres que foram impactadas pela presença do Senhor em Deus. uma tarde de oração ali na Igreja Batista Monte Sinai, onde tivemos da presença da nossa coordenadora nacional, a irmã Jane Esté. Que esteve Glória a Deus. conosco. Irmã Francisca, aqui em Teresina, a igreja que você congrega, que é a Batista Monte Sinai, Isso. fica ali no satélite. E perto do satélite, ou no satélite, tem um grupo, o mais próximo da igreja, fica aqui próximo, nessa região nossa, ou fica... No satélite nós temos líderes, né? Líderes que têm PGOs. PGOs, que é o grupo... É pequeno Pequeno grupo de oração. E o número de pessoas que compõem esse grupo tem um Isso, limite? importante. O pequeno grupo de oração, como nós oramos em concordância com a palavra, ou seja, uma mãe, né, no momento, ela lê um versículo da palavra de acordo com aquele passo de oração. Se é de louvor e adoração, lemos um versículo da palavra de Deus em louvor e adoração ao Senhor, aquela irmã ora. E assim, consecutivamente, a próxima irmã vai orar em consonância com aquilo que a primeira irmã orou. E assim segue as demais irmãs. E é por isso que nós chamamos de pequeno grupo de oração, porque nós temos em faixas de 3 a 4 mães em cada grupo. Ótimo, muito bom. Eu fiquei mais impactada e queria que você esclarecesse um pouquinho mais para os nossos ouvintes, né, os irmãos que acompanham o canal, sobre o início. Primeiro, o nome foi assim muito assim sugestivo e profético, né? O primeiro nome, antes de ser Ministério de Mães Unidas em Oração. Era Mães em Contato. Era Mães em Contato, né? Muito, muito profético. A mãe entrava em contato com a outra mãe e trazia sua demanda. E elas duas ou três começavam a orar, né, ao Senhor por aquela demanda. Aquilo gerou um vínculo e ali eu acredito, fico imaginando que foi se espalhando e eles foram obrigados a ir se multiplicando em outros grupos. Isso. Quero que você fale esse início aí, porque eu fiquei bastante impactada. Aqui no Brasil, né, ele começou modestamente com mães de Sorocaba e mães do Rio de Janeiro.
Né, isso em meados de 1994, há 30 anos atrás. O Ministério ele existe internacionalmente há 40 anos e aqui no Brasil há 30 anos. No Piauí, ele existe desde 2007. Eu tive contato através de uma irmã, Elisângela Santos, que ela também é escritora. E a irmã Elisângela, em contato com a irmã Janisté, né, ela decidiu de trazer o ministério para o Piauí. E ela entrou em contato comigo, que tínhamos um certo vínculo de amizade, somos amigas, tenho aprendido muito com a irmã Elisângela. E a irmã Elisângela foi a nossa primeira coordenadora aqui do ministério no Piauí. E agora eu estou em exercício, né, como coordenadora. E através, né, desse pequeno grupo que iniciou, irmã Elisângela, eu, mais duas irmãs que tivemos o primeiro encontro na residência dela, em 2007. E a partir daí eu falei do ministério na minha igreja e outras irmãs aqui do Piauí foram tendo conhecimento desse ministério. E nós já temos algumas cidades aqui no Piauí, Teresina, Nazária, Sigefredo Pacheco, Monte Alegre do Piauí, Buriti dos Lopes, Regeneração, Floriano, Esperantina, Piripiri, Pedro II, Campo Maior e outras cidades, onde já tem mães, né, que fazem parte desse lindo ministério. Amém. Que coisa linda. Uma pergunta. Se uma mãe que está assistindo o bate-papo aí quiser participar dessa rede, eu quero ser intercessora pelos meus filhos espirituais, uma pastora, uma apóstola, como é que ela faz para participar dessa rede? Através de inscrições. E nessas inscrições nós temos, né, no próprio Google, né, basta acessar Mães Unidas em Oração Internacional e lá você já aparece para você uma janela, uma inscrição, né, onde você faz a inscrição. A mãe realizando essa inscrição, ela é contactada pela própria irmã Janisté no e-mail dessa irmã. Ela é de onde, essa mulher? Mora no Rio de Janeiro. Ela é a irmã brasileira, né? Janisté, isso, é brasileira e é a nossa líder nacional aqui no Brasil. Sim. E depois ela entra em contato comigo como coordenadora aqui no Piauí. Eu entro em contato com essa irmã, ela é colocada em um grupo do ministério e a partir daí ela já faz parte do ministério. Tem toda uma organização, né? Muito organizado. É por isso que ele é um ministério. Né? É porque há uma organização. E ele também nós temos, né? Nas redes sociais, Sim, Facebook, Instagram, nós temos o ministério onde as mães podem conhecer também. Fale aí, irmã, qual é as redes sociais para quem está assistindo pesquisar? Mães Unidas em Oração Internacional. Tanto no Instagram quanto no YouTube, é o mesmo nome. Isso, tanto no Instagram quanto no YouTube. Irmã Francisca. E Facebook. E Facebook também, né? Aqui no Piauí, você tem assim um exemplo de testemunho de uma mãe, ou mais de uma mãe, que obteve assim resposta em suas orações, que você possa falar aqui, contar, ou você mesmo, né? Vamos dizer, você mesmo. Não, eu mesmo tive a experiência de levar uma demanda minha, da minha casa, e o Senhor respondeu a minha, né, juntamente com todas as mães que estão em contatos, né, nesse ministério, que hoje é Mães Unidas. Fale aí dessa experiência de resposta dessa oração. Já tivemos muitas experiências onde o Senhor já nos respondeu, e de mães onde já houve cura de Mães Unidas. Amém. Cura das próprias mães, de filhos, livramentos de filhos. Eu mesma, né, tenho um filho, né, meu filho que se chama Rafael. No caso, eu tenho 3 filhos. Costumo dizer 3 filhos, uma nora que também considero como uma filha e 2 genros que também são filhos, mais 5 netos.
todos eles estão cobertos em oração, né? E meu filho, Rafael, houve, assim, o ano passado ele sofreu um acidente ali na Avenida Presidente Kennedy, onde ele se chocou com um carro, né? Eu lembro. E foi assim, o impacto foi tão grande que ele foi jogado à distância. Quando eu estava na escola e ele me enviou, né, a foto da moto, eu não digo que entrei em desespero, porque eu tenho aprendido no Senhor, de que quando confiamos verdadeiramente no Senhor, Ele nos dá paz. Ele nos dá paz. E naquele momento, claro que como toda mãe, né, a gente entra em uma certa aflição, né, em saber o que aconteceu, o que realmente aconteceu. Quando eu vi aquela foto daquela moto, e aí eu logo fui interrogando a ele, porque ele estava conversando comigo, interrogando do que realmente tinha acontecido, como tinha acontecido. E quando eu vi de que meu filho estava intacto, que o Senhor o livrou, eu agradeci ao Senhor naquele momento em sala de aula. Eu me coloquei aos pés do Senhor e agradeci. Né? Porque somente o Senhor é capaz de realizar tais feitos. Assim, é capaz de nos surpreender. E por isso que eu digo que esse ministério de Mães Unidas em Oração veio assim para a transformação da vida de muitas mães, de muitos filhos, e nos trouxe, de uma certa forma, um alerta de que nós, mães, devemos estar na dependência do Senhor, buscando a sua face a favor dos nossos filhos. Porque os nossos filhos, eles passam cotidianamente por lutas, e muitas lutas. E nós, mães, temos, né, dessa responsabilidade de estarmos aqui, abraçando os nossos filhos em oração. Não depois do que acontece. Né? Mas aqui, hoje mesmo, eu me deparei com uma frase que diz: ore pelas decisões, não para ter que orar pelas consequências. Então, devemos orar pelas decisões dos nossos filhos, por aquilo que eles necessitam, antes mesmo deles tomarem dessas decisões. Para não ter que orar. Para não termos que orar pelas consequências da decisão tomada. Suas decisões tomadas. É verdade. É muito forte. Antes mesmo da gente começar o bate-papo, eu lembrei de uma experiência que eu tive com meus filhos. A igreja Chamar Sabe. Eu tive um tempo já estava com o ministério, que eu fiquei sem meus filhos durante um ano. E eu levantei um altar de adoração no quarto deles. Eles saíram de casa, né, influenciados por pessoas religiosas, que isso é um perigo muito grande na adolescência. Então, eu levantei um altar de adoração no quarto dos meus filhos. E eu lembro que algumas amigas e irmãs da igreja e irmãs de outras igrejas, elas faziam como uma vigília lá em casa, porque era o tempo todo, aquele lugar, ele não parava de movimentação. Tinha a Bíblia aberta, tinha um som que eu deixei ali para o louvor ficar continuamente sendo tocado naquele quarto, muito óleo de unção e a presença de Deus. E esse período, ele foi durante 12 meses. Foram 12 meses de oração, intercessão, agradecimento, muito choro, muita lágrima, até que o Senhor trouxe e restaurou todas as coisas. E eu lembro demais, eu tenho assim, uma ideia de como foi o início desse ministério, porque tudo começa, queridos, a partir de uma necessidade. Isso. Nós temos muitas necessidades hoje.
toda a família, nós temos necessidade, inclusive, não é só de ter a resposta de Deus, trazendo assim uma solução para os nossos problemas, mas principalmente para se desenvolver um relacionamento com Deus. Né? Não é? Por exemplo, esse ministério de mães que oram por seus filhos, mães que nem são mães, elas se tornam mães espirituais, mães do coração, elas adotam filhos para orar por eles, né? E o que acontece? O principal, isso é o que eu penso agora, né? Ouvindo esse seu relato, ouvindo aqui nesse bate-papo, tudo isso eu já começo a fazer uma viagem, a olhar e a ver com meus olhos espirituais como isso está acontecendo. E eu vejo, além dos resultados, dos milagres e dos prodígios que Deus está fazendo na vida dessas mães, eu vejo o relacionamento que é desenvolvido por essas mães com o próprio Deus. Não tem nada mais importante. É muito bom ter a resposta das orações, ter os milagres, os prodígios, né? O livramento de Deus. Mas o melhor de tudo é essa mãe ter um amigo, Deus, ter esse relacionamento, que é isso que Deus quer. É isso que Deus deseja de nós. Foi para isso que Ele fez o homem, para se relacionar com Ele. Exatamente. E esse ministério, eu tenho certeza absoluta, eu não faço parte dele ainda, mas eu tenho certeza absoluta que agrada muito o coração de Deus. Agrada muito. Eu trouxe aqui, quero mostrar aqui para o nosso povo que vai nos assistir, é um livro, A Necessidade da Oração. E quando a irmã Francisca começou a falar, ela disse que uma mãe teve necessidade de orar pelo seu filho, e ela busca uma amiga. E esse livro, ele é de essa edição, ela é de 89. É um livro que eu já li várias vezes e recomendo que você leia para você ser inspirado. Gente, é um tema que não tem assim, não tem nem como se encerrar, porque se a gente for abrir aqui, cada um de nós trazer, nesse momento desse bate-papo, necessidade de oração, eu tenho assim uma lista infinita de coisas que eu preciso orar e ainda espero, já orei, e ainda estou orando e espero pela resposta do Senhor. Mas nesse momento dessa busca, dessa oração, desenvolve-se um relacionamento de confiança em Deus. Isso. Né? Irmã Francisca, e também o Gabriel já vai falar também. Aqui no livro no Evangelho de Jesus, narrado por Mateus, no capítulo 21, versículo 22, versículo 22 diz assim: e tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. O próprio Jesus, aqui fala de Jesus, ele dizendo tudo o que pedirdes na oração, com fé, crendo, recebereis. Essa palavra, ela, em tudo que se pedir em oração, ok, mas tem a parte da fé, né? Crendo, recebereis. É uma frase do próprio Jesus. E nós lemos a palavra e a gente, alguns trechos, alguns versículos, a gente não para olhar para ele e ver o poder que tem aqui. O que essas mães fizeram foi pedir tudo, como Jesus indica, como Jesus ele propõe aqui no texto, né? E tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Olha como parece ser tão simples. O que falta para a sociedade? O que falta para mães, para famílias que a gente conhece que estão definhando e sendo, né, destruídas e às vezes até elas atribuem ao governo, atribuem a um pastor, atribuem a uma liderança, sendo que Jesus diz assim: tudo que você pedir em oração, crendo, vai receber. Isso. Não precisa de intermediário. Não é? E eu vejo assim, esse texto está aqui e você vem trazer uma realidade internacional de mães que sentiram a necessidade e se posicionaram diante dessa necessidade e foram para quem pode fazer.
levar para ele. Para quem pode fazer? E são mães que oram com propósito. Com propósito. E diante disso tudo que você narrou aqui, irmã Francisca, eu quero até já deixar um convite para você, para a gente vir uma outra oportunidade de trazer sobre esse assunto, porque isso é muito importante para a sociedade piauiense, teresinense. Nós moramos aqui nessa região e nós sabemos como o nosso bairro e os próximos a nós, as famílias precisam de Deus. Elas necessitam dos milagres acontecerem em suas vidas. E eu costumo dizer que o milagre só acontece quando há necessidade de um milagre. Sim. Né? A gente lembra do cego Bartimeu, ele pediu, ele clamou e o milagre aconteceu. Ainda sobre todo esse ministério e essa força sobrenatural que essas mulheres se levantaram e trouxeram para a realidade, elas trouxeram à existência aquilo que era só uma ideia, era só uma necessidade. Só que eu digo, não estou querendo diminuir. Era uma necessidade, elas trouxeram à existência e se tornou esse ministério desse tamanho. E essa relação intencional, né, abrangiu, né, por todo o mundo. Intencional. Se não tiver intenção, se não tiver propósito e paixão, não tem vida. Isso. Tanto que nós não oramos tão somente pelos filhos, porque os nossos filhos, eles têm outros lugares onde eles têm contato com outras pessoas. E as escolas, elas têm sido lugares desafiadores, que muitas das vezes têm trazido algo não muito bom para os nossos filhos, né? Aqueles que ainda estudam, que precisam de uma mãe que esteja intercedendo por eles, para que o Senhor possa livrá-los, né? Livrá-los das ciladas, né? Das ciladas malignas às quais eles são, né, colocados ali em embate dia após dia. Tanto nós temos, né, como divisa, Lamentações 2,19, derrama o teu coração como águas diante do Senhor. Aleluia. Levanta a Ele as tuas mãos pela vida dos teus filhos. Oh, meu Deus, glória a Deus. Pela vida dos nossos filhos, onde quer que eles estejam. O que quer que eles façam. Tem que ter uma mãe por trás, sustentando esse filho, né? E nós temos até, né, eu diria como lema principal, mães unidas em oração, filhos protegidos. Quando as mães se unem para orar, quando os nossos filhos se encontram cobertos em oração, eles são protegidos. Como você inicialmente falou, a questão do manto. Né? Eu fiquei vendo como um todo, né? Um todo, sobre todo o globo, protegendo do sol, da chuva, de pedras, de qualquer evento da natureza, ataques. A oração, ela é esse todo, esse lençol. Isso. Né? Então, ainda expressando de que todo filho precisa de uma mãe que ora. Você já orou pelo seu filho hoje? Eis uma pergunta a todos nós. Boa pergunta. Irmã Francisca, o Gabriel, ele tem uma mãe de oração, muita oração, né? Irmã Jô. O que acontece? A gente conversa muito, ele sempre está com a gente na nossa casa. Todo dia eu levo ele para estar com a gente à tarde. E a gente adora, a gente ora, clama. Amém. Faz assim, hoje mesmo foi assim, um dia muito especial, durante mais ou menos uma hora e meia. E ele uma vez disse assim para mim, minha mãe tem uma oração muito forte, pastora. Logo no início, quando a gente começou a conversar, quando ele chegou aqui no ministério, ele disse, minha mãe tem uma oração muito forte. Eu tenho até medo da oração da minha mãe, ele dizendo assim para mim. Porque ela disse assim para mim uma vez, olha, não faça coisa tal e tal, não. Aí disse que ele sorriu e, sorriu assim para ela. Ela disse, olha, pois então tá bom, eu vou orar. Ele disse, minha mãe orou. Pastora, minha mãe quando ora,
Então, hoje eu estava até comentando isso com ele. Ele acha que ele não lembra que ele comentou isso comigo, mas eu gravo as informações importantes, né? E eu fiquei assim, meu Deus, Gabriel, você lembra que você falou para mim que a oração da sua mãe é muito forte? E era até sobre um assunto dele, pessoal, que ele disse assim, eu nunca tinha passado tanto mal. E eu sempre ficava lembrando de mim, o Espírito Santo dizendo, tua mãe orou, por isso que tu tá assim, tua mãe orou. E aí eu quero que ele fale sobre isso. Fale sobre isso, Gabriel. Isso era no tempo que eu andava bebendo, né? Tava desviado, né? Porque com 16 anos eu me afastei da igreja. Aí comecei a me envolver com álcool e cada vez mais. E no começo era bom demais, né? Tanto é que eu me aprofundei mais, né? No álcool, na prostituição e tal. Mas num tempo ela já estava orando, né? E aí começou aquela depressão vir, né? Quanto mais eu bebia, mais eu passava uns dias bem depressivos, bem mal, né? E aí eu senti, né? Isso aí é oração, né? De vez em quando. E aí, certa vez, eu não sei se ela orou nesse momento que eu vou falar agora. Ela disse, eu vou começar a orar para as tuas ressacas ser de matar mesmo, viu? Vai ser ressaca mesmo pesada da braba aí. Aí, não sei se ela orou mesmo, mas foi, né? Talvez ela tenha dado ideia para Deus e Deus achou uma boa ideia e aí a ressaca era pesada. Deus mesmo. achou que a ideia era boa. Ressaca de dias, mais psicológica do que física. Então eu digo que realmente é pesada a oração de mãe, né? Principalmente numa rede dessa aí, mundial aí. Olha, ele como filho, né? Reconhece. Reconhecendo, né? Do Importante realmente demais. o Senhor faz através da oração. Dessa importância que se tem de uma mãe, né? De estar orando, né? Pelo filho. Muito lindo esse testemunho. Muito lindo, é. Ele disse, pastora, se minha mãe orar pelo seu filho, ela orando, pode ter certeza que acontece. Eu fiquei olhando para ele, eu achei muito lindo o reconhecimento, porque isso também, ele é um poder, né? Se a gente lembra daquela passagem que Jesus, em Nazaré, ele não fez muitos milagres. Por quê? Porque não havia crença, ninguém acreditava nele. Esse é o filho de José, o carpinteiro, né? Não é esse menino que eu conheci, nasceu aqui, corre, brinca? Como é que ele agora é esse fenômeno todo, né? Então ali as pessoas não acreditavam em Jesus. Quando Jesus sai da divisa, da extremidade do lugar, da cidade, existem espíritos territoriais, a gente não vai sair do nosso tema hoje, né? Agora nós não vamos mudar. Mas eu quero trazer assim que Gabriel, ele acredita no poder da oração da mãe dele. Por isso há poder, por isso há o milagre. É necessário que essa fé, essa crença aconteça. Então, o povo de Nazaré não acreditou. Quando ele sai da divisa, muitos milagres Jesus fez. Porque o povo acreditou. Se os filhos acreditarem e trazerem para suas mães suas demandas, mamãe, eu estou para tomar decisão tal. Mamãe, eu quero até mesmo coisas, conquistas, como um concurso, um casamento, abraçar um ministério, né? Dizer se é um chamado, ele quer confirmação, leve para sua mãe. Ou você mesmo apresenta para Deus e acredite. Porque, olha, tudo isso é movido, eu digo assim, como mãe, que tudo isso é movido por causa do amor. Que o amor de uma mãe, ele só é parecido com o amor de Deus. O próprio Deus diz assim, ainda que sua mãe, que amamentou você, te abandone, eu jamais te abandonarei. O Senhor não fala do pai. O Senhor fala do amor da mãe. Ele acha, na mente de Deus, a mãe não abandona o filho. Em nenhuma hipótese. Ele disse, ainda que a tua mãe, que te amamentou, viesse a te abandonar, eu, o Senhor, jamais te abandonaria. Então Deus coloca a mãe numa posição
de proteção e de amor pelo seu filho, pela sua cria, né? Pela sua nasceu dela, ela amamentou, ela deu o primeiro alimento foi ela mesma que alimentou, é dela, é o sangue, é o leite, né? Incrível isso, e Deus leva isso muito a sério. Eu digo assim, não é uma teologia nova, mas acredito eu que Deus atende esses pedidos, esses clamores, pelo amor que as mães têm pelos filhos. Isso. Eu acho que nós devemos até, irmã Francisca, num próximo encontro nosso de bate-papo, a gente trazer esse tema do amor da mãe, porque além de ser coordenadora desse ministério, você também é educadora infantil. Sim. Né? E é uma área muito conectada com a outra. Isso. Né? É uma área muito assim, parece que Deus assim, parece não, Deus, ele juntou as duas coisas porque viu que elas iam se casar muito bem. A necessidade dos seus alunos, das mães deles, né? Você acaba sabendo, tendo o privilégio de saber de informações privilegiadas, né? Que outras pessoas não sabem, outras pessoas da sociedade não sabem, você como educadora fica sabendo. E liderando e coordenando esse grupo, aonde você vai levar essas demandas? Para o grupo. Agora, imagine a abrangência e a importância de você ser uma coordenadora, aonde Deus lhe colocou. Porque você tinha a chave dessa porta. Tinha a chave para abrir essa porta, para poder ser voz daqueles que não têm voz. É porque orando pelas escolas, nós não oramos tão somente pelos nossos filhos que estão lá na escola, pelas demandas da escola, daquilo que eles possam ser impactados dentro das escolas, mas nós oramos também pelas demandas das diretoras, das coordenadoras pedagógicas, dos demais funcionários da escola, dos alunos, dos pais dos alunos. Então, nós oramos por todos eles. É por isso que é muito abrangente esse ministério. É o Ministério de Mães Unidas em Oração Internacional. Amém. Eu quero, assim, que você traga uma palavra, né? Eu queria pedir que nossa querida irmã traga uma palavra de incentivo, né? Agora, aqui, para esse público que vai ouvir você, né? Além de Sim. mãe, de avó, e a experiência que você tem de estar junto com essas coordenadoras, as líderes internacionais, seja online ou seja presencial. Deus permitiu as diversas ferramentas para facilitar, então vamos usar. Né? Deus permitiu hoje as redes sociais, porque o inimigo tem usado tantas redes sociais a seu favor. E nós cristãos temos deixado, temos até, às vezes, denigrido, né, a imagem da rede social, porque nós não temos a sabedoria de usar em prol do reino. Porque é uma ferramenta importante, que tem uma abrangência muito grande. Olha a velocidade que essa informação aqui vai. Muito rápida. E eu quero pedir que você, irmã, deixe uma palavra de incentivo para essas mães. Não é que elas vão orar pelas demandas dos seus filhos apenas, mas de todos que precisam. Chegou aos seus ouvidos uma necessidade, uma demanda, você já tem ali uma espécie de plantão, de grupo de plantão de oração. Eu quero até perguntar também, estender a pergunta, como existe um relógio de oração, como é que isso acontece? Nós temos, sim, relógios de oração. No período do dia das escolas, né, nós temos um relógio de oração, onde em determinados horários, né, que são o relógio de oração abrange 24 horas assim. E cada período ali de horário daquele dia, há uma mãe orando. Fecha-se o ciclo. Uma mãe termina de orar, uma outra mãe está orando. Por vários assuntos, várias demandas anuais, né? E que dentro do próprio Ministério de Mães Unidas em Oração. E em relação a essa questão dessa responsabilidade e comprometimento que todas nós mães, principalmente nós mães cristãs, nós devemos sim ter um comprometimento com o Senhor, de estar orando pelos nossos filhos, não apenas pelas suas demandas de maiores necessidades, mas uma oração intencional,
de levar os nossos filhos verdadeiramente à presença de Deus, para que eles se firmem na presença de Deus, para que eles tenham um compromisso genuíno com o Senhor. Recordando-me aqui em Colossenses capítulo 4, versículo 12. Saudai-vos, Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente, por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos de toda a vontade de Deus. Então, ser uma mulher intercessora, ser uma mulher de oração, é aquela que se preocupa, né, com o seu filho, com a escola do seu filho, com o seu vizinho, com o seu parente, com os necessitados, com o mundo todo, né? Levar essas pessoas à presença de Deus, né? É impactar, né, essas vidas, levando-os à presença do Senhor, para que eles sejam verdadeiramente transformados, como aconteceu. Um filho que estava, né, vivendo a sua própria vida, a seu bel prazer, mas por trás tinha uma mãe, né, orando, sustentando este filho, não desistindo. Então, mãe, não desista do seu filho. Não importa a situação, a condição que ele esteja hoje, o que ele esteja enfrentando hoje, não desista do seu filho. Não desista. Ore por ele, porque o seu filho precisa das suas orações. Amém. A gente se emociona, né? A gente se emociona mesmo quando a gente escuta os relatos. Não tem como você não adentrar no seu coração nesse relato. É como quando eu leio a palavra ou um livro, eu me reporto àquele lugar, eu vejo aquele ambiente e eu fico ouvindo você falar, né? Atrás de um filho que Satanás tem planos com ele. Tem uma mãe dizendo para ele assim: olha, tu tem um plano com meu filho, mas o meu Deus tem um muito maior do que o teu plano. O meu Deus tem um plano maior. E eu estou aqui para dizer, para o inferno ouvir, as hostes celestiais ouvirem também, né, os anjos, e lembrar o próprio Deus da aliança que ele tem com o meu filho. Aí essa mãe clama, né? A mãe clama por esse filho, porque uma mãe, uma fêmea, no reino animal todo, quando o seu filhote, a sua cria, entra em perigo, ela tem a tendência de partir para cima, ela nem pensa em si. Ela não pensa do que possa acontecer com ela. Ela vai em defesa daquela cria, ela vai em defesa daquele filhote. Eu já vi isso acontecer com galinha, eu já vi isso acontecer com cadela, né, com pet, com vários animais que às vezes eles têm um instinto de protetor ainda mais aguçado do que de humanos. Porque os humanos, eles têm um raciocínio e eles começam a criar uma espécie assim de timidez, ou então do que vão falar de mim, o que vão dizer de mim, o que a sociedade vai falar, eu estou com vergonha. Queridos, eu conheço mães que ela saiu no meio da noite em busca dos filhos, nos bares, nas bocas de fumo. Elas estavam expostas a uma bala, estavam expostas a perder a vida. Mas elas iam buscar esse mesmo resgate feito no físico. Ele pode ser feito e deve ser feito através da oração. Através da oração. Ela vai enfrentar o perigo? Sim, vai, porque é o mundo espiritual em guerra, né? Ela vai também enfrentar retaliações, um contra-ataque do inimigo. Mas a mãe, ela tem um instinto de proteção do seu filho. E tem mais, eles têm a mania, às vezes eles dizem assim: mas eu já tenho 18 anos, mamãe. Eu já sou de maior. Para a mãe,
O filho é filho eternamente. Eternamente. Isso. Então, toda vida, ela vai estar em oração pelo seu filho. O meu filho mais velho, ele tem 39 anos. 39 a 38 eu erro, mais ou menos, porque perde assim. É tanto, né? Passou muito tempo. Mas todo dia eu oro pelo meu filho. A minha filha caçula tem, agora em novembro, faz 34 anos. Mas eu nunca deixei de orar por eles, como se eles ainda fossem criança. Que diferença faz? É meu filho. Isso. Então, as demandas devem ser levadas para as mães, sim. E elas, com certeza, elas não vão dar descanso aos céus até ver Deus estendendo a sua mão, a sua graça, a sua misericórdia, o seu favor em prol daquele filho. E quando a mãe ela se torna intercessora, ela passa a ser mãe de todos aqueles que ela ora. Porque assim, como pastora, eu me sinto mãe das pessoas que eu oriento, que eu cuido. A gente não tem como... Há um amor, um vínculo. Até porque esse vínculo é gerado na oração, na madrugada, no joelho, no choro na madrugada. Enquanto todos estão dormindo em suas casas, nós, pastores, estamos em lágrimas. Às vezes a gente nem sabe a demanda que aquela pessoa está passando, mas dentro de nós tem alguma coisa nos impulsiona, tem uma dor, alguma coisa estranha acontece. Você acorda no meio da noite e começa a pensar em determinado irmão. Ali não tem outra coisa a fazer a não ser você dobrar o joelho e falar: Deus, eu não sei o que está acontecendo, mas tome em tuas mãos a vida desse irmão, desse meu filho espiritual. E eu acho assim muito difícil, muito estranho uma pessoa que não ora. Aqui nesse livro, o autor diz assim: quem não ora não pode dizer que é cristão. Não pode dizer que é crente. Pessoa que não ora não pode dizer que nasceu de novo. E como mulheres de oração devemos, né, inspirar, né, outras mães a serem também. E você tratando muito bem dessa questão, né, da necessidade de estar orando pelo outro, né? E em relação aos nossos filhos, não tem idade. Não né? tem. Eu já tenho 3 filhos casados, né? São 3 filhos, os 3 casados, né? Tenho uma nora, 2 genros e 5 netos, né? Como eu já expressei. Mas eu oro por eles todos os dias. Então é diariamente, né? Estar preocupada em orar. Né? Então a oração ela tem que ser constante. Ah, mas eu já orei agora, né? Vou orar só amanhã. Surge de repente uma necessidade de oração. Não, mas eu já orei hoje. Não devemos nos limitar, né, a falar com Deus. Então, falar com Deus é tão bom, é tão gratificante sabermos que nós temos esse acesso livre ao Pai. Né? E às vezes perdemos dessa oportunidade. Verdade. Eu quero primeiro que o Gabriel faça as suas considerações finais e a irmã Francisca faça dela e já ore, encerrando. Né? Amém. Deixa a irmã aí primeiro aí. Vai, irmã, pode ir. Vamos orar? Pai de infinita plenitude, nós te adoramos, nós te bendizemos pelo Deus excelso que tu és, Senhor do universo, Criador de todas as coisas existentes. Tu que estás, ó Deus amado, que tens o domínio de tudo. Nós te agradecemos por este momento, ó Pai. Amém. Nós te agradecemos pelas vidas presentes. Nós te agradecemos pelas vidas que estão ouvindo, ó Deus amado, agora neste momento. Daqueles que serão impactados pela Tua palavra, daqueles que serão impactados por este bate-papo, ó Deus, que o Senhor, amém, Deus amado, fale aos corações de, amém, mães que neste momento estejam aflitas, ó Deus, buscando respostas, ó Deus amado, em relação a tantas lutas, ó Deus, tantos momentos que já têm intercedido a favor de seus filhos. Ó Senhor, vem estar, ó Deus amado, colocando-se diante desta mãe e que ela não desista, ó Pai, que ela não desista do seu filho, que ela possa, Deus amado, entender
de que foi o Senhor quem a escolheu, ó Deus amado, para ser, ó Deus amado, mãe, ó Deus amado, para ser uma mulher que ora, ó Deus amado. Amém, Ó Pai, nos Jesus. desperta cada vez mais mulheres, ó Deus amado, levante mulheres nas nossas igrejas, para que sejam mulheres intercessoras, ó Amém, meu Deus. Deus. Erga, Deus amado, as nossas vidas diante do Teu trono de graça, para que venhamos a entender e compreender daquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Fala conosco, ó Deus. Cuida de cada uma dessas mulheres que estão ouvindo, dessas mulheres que lutam diariamente, ó Deus amado, Amém, meu orando Senhor. a favor de seus filhos. E a todos os filhos, ó Deus, cuida, Senhor Jesus, cuida de suas necessidades. E acima de tudo, ó Deus amado, que eles se voltem para o Senhor e que eles reconheçam-te como o Senhor de suas vidas. Em nome de Jesus, amém. ó Pai. Amém. Glória a Deus. Pega ali com o pastor Quintino. Temos uma lembrancinha para você. Como gratidão Obrigada. pela sua disposição para estar aqui com a gente. Obrigada. Eu sei irmã. que você é muito ocupada, todas nós somos, mas o Senhor, Ele requer de nós um momento, né, que a gente separe para servir a obra do Senhor. Do jeito que o momento dispõe. Por exemplo, aqui nesse bate-papo, como isso foi importante. E é muito singelo, muito simples, mas eu quero que... Muito obrigada. Marque a sua vida, irmã. Muito obrigada. Eu sei que muito quando você obrigada. estiver lendo a sua Bíblia e orando, você vai usar para tomar o seu Amém, chazinho amém. ou o seu café, assim como Amém, for muito o seu obrigada. desejo. Agradecemos, em nome de Jesus, a sua disposição para estar aqui. Eu sei que a batalha foi grande. Agradecemos também a participação aqui do irmão Gabriel, que sempre tem inspirado, ele que idealizou esse bate-papo. E Amém. o irmão Ednardi, que veio correndo, estava a trabalho. E Magnífico. Ednardi correu para fazer com que tudo isso acontecesse, né? Por causa de todo esse equipamento que a gente não sabe mexer. Muito obrigado, Amém. Senhor abençoe a vida do irmão Ednardi, a sua casa, a sua família. O Isaac, que também está aqui já Isaac sendo, tá em sendo treinamento treinado para estar... Todo mundo, há toda Flávio, uma... que Irmão já Flávio, ele começou, veio... né? Dedicou. Trabalhou Ele, inicialmente, montou tudo aqui e não deu para concluir, ele teve que sair. Para você ver algo assim que nós consideramos tão pequeno, mas tem todo o movimento de pessoas por trás, interessadas, se envolvendo, e todos são recompensados por Deus. Aleluia. É o que eu peço ao Senhor, é que todos nós que estamos aqui não tem nenhum mais importante ou menos importante. Todos são importantes demais. O que eu peço ao Senhor é que, assim como Ele trouxe essa ideia, esse ministério aqui, né, esse bate-papo, queimou em nosso coração, que Ele abençoe o coração e a vida desses irmãos que estão se doando, porque Amém. é uma renúncia de alguma coisa para poder estar aqui. Quem Eu quebrou a oro, rotina? nós já oramos hoje à tarde sobre esse bate-papo. A gente pergunta sempre para Deus, Senhor, o Senhor quer mesmo que continue? Abre as portas, porque nossa estrutura não permite. Se não for a força e a coragem, o desejo de fazer, a gente, aqui- tipo assim, sabe você fazer sair água da rocha? É mais ou Aqui menos é isso. totalmente improvisado, né? A câmera que a gente filma é de um Totalmente celular, improvisado, mas de Ah, coração. Todo mundo é voluntário aqui. voluntário. E louvado seja o nome do Senhor. E eu tenho dito assim, enquanto eu for viva, querida, eu não quero morrer parada, eu quero morrer me mexendo em prol da obra do Senhor. Amém. E Deus como eu abençoe. costumeiramente costumo dizer, né? Como costumo dizer, no reino e para o rei. Eis-me aqui. Amém. Obrigada, Eis-me aqui. irmã. Deus abençoe. Glória a Deus por tudo. Amém. Quero abraçar você. O Gabriel também está com de pais jovens aqui. Eu devia estar com a minha blusa da igreja. Obrigada. Para finalizar,
gostaria de pedir que todos que visualizarem este vídeo se inscrevam, né? Como a pastora Carmen falou no vídeo anterior, a gente quer realizar esse bate-papo ao vivo, online, né? Então a gente precisa ter uma meta de inscrito, uma quantidade certa para poder transmitir ao vivo, né? Para poder interagir com vocês. E também, em breve, a gente vai estar colocando aqui o Pix para pedir quem quiser abençoar a igreja com R$10, com 20, para a gente poder melhorar mais a qualidade dos vídeos, né? Porque, como eu disse, aqui é uma câmera de celular, é meu próprio celular, e a gente quer cada vez mais estar evoluindo, né? Então, quem puder compartilhar nas suas listas de transmissões, nos seus grupos de WhatsApp, grupo da família, né? Vamos abençoar a vida de mais pessoas através desse projeto, porque foi para isso que a gente começou, né? Para levar temas que ainda não eram batidos na tecla e abençoar vidas através desse bate-papo, né? É só mais uma ferramenta para a obra e o trabalho do Senhor. Deus abençoe. Amém.